Boa tarde a todos que estão acompanhando hoje nosso programa de estreia Conexão Liberal. Para quem já nos conhece, a gente tem um programa na rádio de Nova Brasília, na rádio comunitária, e hoje vamos estrear aqui na TV Nosso Povo essa abertura que nos deram para estender o nosso programa para vídeo. Então, vamos começar hoje com um convidado especial, mas quero primeiro, para quem não conhece, dizer qual é o objetivo do nosso programa. Seria divulgar as ideias liberais, e mostrar que a liberdade é o melhor caminho para qualquer país. Nós temos aqui na nossa equipe o Alexandre Machado. Opa! Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né, que estão na rádio e agora vieram aqui para a TV. Eu espero que esse programa seja um marco aqui na história do liberalismo aqui em Bituba. Eu espero que a gente possa falar muito sobre liberalismo e trazer para cá, pro liberalismo, para quem não é, né, quem nunca ouviu falar, né? E boa tarde ao Bruno, claro, daqui. Boa tarde. Boa tarde, Gislaine. Boa noite. Boa noite, Bruno. Ainda boa tarde. Boa noite a todos. E realmente, como o Alexandre falou, né? É um início de uma nova etapa que nós estamos abraçando para a divulgação do liberalismo econômico aqui em Bituba e chegar mais pessoas, né, envolver mais pessoas nessa intenção que nos move, que é pensar a política de uma maneira diferente do que nós estamos vendo hoje no nosso Brasil. Guilherme, boa tarde ou boa noite, não sei. Boa noite a todos, né? Boa noite, nossos colegas de mesa. E boa noite a quem está nos assistindo, os corajosos que nos assistem. Estamos aqui agora, além, né, inovando agora, não só nas ondas sonoras, mas ao vivo e a cores. Né? Novo desafio, tentando trazer talvez essa ideia de um questionamento inteligente acerca de tudo o que do nosso cotidiano, né? Tudo o que nos cerca, ou seja, vamos pensar tudo o que está acontecendo de uma maneira inteligente e racional. Antes de passar, de apresentar formalmente aqui o nosso convidado, gostaria de dizer para os internautas que nós vamos tentar, né, aqui todo mundo é amador, ninguém é profissional. Começamos no rádio no dia 15 de abril de 2015, começamos hoje no dia 13 de dezembro, nós não queríamos essa data, talvez dia 30 ou dia 17, seria melhor, mas, né? Mas nós estamos aqui hoje numa estreia, para nós é tão difícil hoje quanto o primeiro dia nosso no rádio. Mas nós tentaremos sempre fazer um programa mais descolado, vamos usar uma palavra aí mais moderna, mais descolado possível, mais descontraído, porque falar de política realmente às vezes é enfadonho para quem está ouvindo, e nós vamos tentar fazer a coisa mais divertida possível e sempre com conteúdos importantes, né? Embora com descontração, mas sempre trazendo conteúdos importantes para que o internauta consiga ter aquela vontade de assistir nosso programa e fazer algo com qualidade. Então, apresentando agora nosso convidado, Bruno Souza, vereador eleito neste ano, primeira vez, vereador de Florianópolis. Boa tarde, Bruno. Boa tarde e boa noite também, para não ter polêmica. Eu deixo todo mundo, quem quiser, com seu boa noite, seu boa tarde. Mas muito obrigado pelo convite, viu? Eu fico muito feliz de estar aqui e principalmente fico muito feliz em ver que hoje nós temos um programa estruturado falando sobre as ideias da liberdade, essas ideias que para mim fazem parte da minha vida há tanto tempo. Eu fico muito feliz de ver que hoje, há poucos anos, éramos tão poucos e hoje nós estamos aqui, já sendo transmitidos e com a possibilidade de chegar a muita gente. E eu acredito que é isso mesmo que tem que acontecer. Nós temos que chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que a mensagem da liberdade é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem de futuro. Eu tenho certeza que o Brasil está numa época onde a nossa mensagem ela encaixa muito com o momento atual que o nosso país passa.
Então eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né, trazer de Florianópolis, o convite foi feito, foi aceito, né, e viajar até aqui. Mas isso é para pagar as viagens que nós fizemos até lá também, nos eventos de vocês, né? Não pensei duas vezes, não aceitei. Não, vamos lá. Mas já que falasse agora, Bruno, que éramos poucos, né? Eu gostaria que o Fabiano colocasse aquele vídeo sobre o liberalismo. Tá no ponto aí, Fabiano? Vocês assistiram então um vídeo promocional, vamos dizer assim, mas incentivador, né, para quem não conhece liberalismo e vê que o que nós defendemos é liberdade. E como o próprio vídeo mostra, nós éramos alguns anos atrás, né, Bruno? Eu entrei mesmo assim de cabeça, vamos dizer assim, lá em 2013, né, em razão do Partido Novo. E de lá para cá foi em posição tomada e bandeira fincada, esta bandeira que eu defendo, e vamos juntos nessa batalha, que hoje não somos mais poucos, né? Não enchemos só mais uma Kombi, né? Famosa hoje, Kombi. Hoje como dizer, nós enchemos um Maracanã, né? Enchemos um Maracanã no país. Então, Bruno, vamos falar agora de política. Bora. Aquela pergunta de sempre. O vereador Lá vem. liberal eleito pelo Partido Socialista Brasileiro. A gente já sabe a resposta, mas para quem não sabe a resposta, qual é a resposta para essa pergunta? Porque não podia ser fácil, né? A gente tinha que fazer difícil, né? Estou infiltrado ali, corroendo as bases do socialismo, infiltrando liberdade ali dentro. Ali. Espião. Na verdade, tô ali para trazer um pouquinho de liberdade. Mas, na verdade, infelizmente, no Brasil, a bagunça política é tanta que os partidos hoje eles têm pouco compromisso com o seu estatuto partidário. O próprio estatuto do PSB, ele nunca... É um estatuto que ele é muito antigo e ainda escrito por Miguel Arraes lá atrás e que não é aplicado na prática. Os partidos no Brasil hoje, eles são mais franquias do que propriamente uma linha dogmática reta e seguida. Então aqui no estado, o PSB ele tem uma, por incrível que pareça, ele tem um alinhamento muito mais liberal do que a maior parte dos partidos. E como vereador
tem a sua liberdade de atuação, pelo menos eu sempre tive minha liberdade, eu sempre fui muito claro dos meus posicionamentos, e nunca fui de nenhuma forma constrangido a pensar ou agir diferente. Então eu não tenho certeza que a minha atuação vai ser vai ser voltada para os valores que eu sempre defendi. Isso não vai ser um problema na minha atuação lá na Câmara, não. Mas existe alguma discussão ideológica dentro do teu partido, ou o partido realmente se isenta de seguir uma linha filosófico-política? Infelizmente no Brasil, e isso não é exclusividade de um partido ou outro, o pragmatismo ele é a regra. Por isso que eu vejo com muita alegria movimentos como o Novo, por exemplo, ou o Livres agora, que é um movimento dentro de um partido, né? Que surgem trazendo sim esse debate e essa conversa política dogmática dentro do partido. Mas muitas vezes os partidos são os lugares onde menos se fala sobre política. Isso é algo triste, porque as pessoas poderiam se ajudar a construir ideias, a propor também, né? Mas geralmente quem está discutindo política hoje é a sociedade civil desorganizada. Somos nós aqui em reuniões, o IFL lá em Florianópolis, como a gente faz, e os partidos eles se isentam um pouco disso. Eu, por exemplo, trago essa visão de fora da política, porque eu realmente estou completamente fora da política. E a gente, nesse caminho que eu estou trilhando de conhecer, eu vejo que existem duas correntes filosóficas políticas, que seriam uma socialista e a outra mais voltada para o liberalismo, capitalismo, não é? Que são dois modelos distintos e antagônicos de administração do Estado. E o que eu vejo no Brasil é que só uma corrente está representada, porque só os partidos de esquerda assumem realmente uma linha político-filosófica. Nós somos de esquerda, nós somos socialistas, né? Não existe o contraponto nesse tema. Não sei se é isso que tu presencia também. Eu venho de eu tenho uma história um pouco longa aí defendendo as minhas ideias, então, da liberdade, né? E então eu já passei por vários estágios, né? Em 2001 eu li uma reportagem que saiu numa revista, e lá tinha o ministro da economia, ou o homônimo tal, da China. Aí perguntaram para ele, não, mas como que a China faz essa conciliação entre as ideias da revolução socialista com a abertura de mercado que a China vem promovendo? Não, ninguém leva a sério as ideias marxistas na China, não. Isso só é levado aqui no Brasil, que é o cemitério das ideias mortas. Mas eu fiquei doido com esse chinês, rapaz, eu queria pegar ele. E durante 2 semanas eu fiquei bravo com ele. Aí mas o tempo começou a passar, eu comecei a ver comecei a olhar as coisas, assim, mas o que ele quis dizer, né? Aí eu comecei a ver que realmente a gente tinha uma hegemonia de pensamento e apenas uma linha mestra, e nada era muito diferente. Os partidos tinham diferenças pontuais, mas as suas respostas eram muito parecidas, e as perguntas eram as mesmas sempre. Então você vê que, olha, talvez aqui a gente eu acho que pode ser um caminho olhar contra o consenso, né? Pensar um pouquinho diferente. Comecei a buscar outras ideias. E nesse mesmo ano, foi o ano da morte do Roberto Campos, em 2001. Então eu vi lá a matéria, morre imortal, polêmica imortal da Academia Brasileira de Letras, Roberto Campos. Aí mas quem é esse? E eu fui conhecer ele pela ocasião da morte dele, que foi muito triste, poderia ter conhecido antes, né? Mas eu comecei a ler os textos deles e fui atrás. E comecei a entender que existia essas tais ideias da liberdade. E o Roberto Campos era basicamente uma voz sozinha, né? E junto com Guilherme Melchior. E nesse tempo era muito... Eu não tinha outra pessoa para conversar, ou pelo menos era a sensação que a gente tinha. Era muito triste isso, né? Então realmente era uma hegemonia muito forte. A gente ficava muito encolhidinho, assim, não falava das ideias. Então hoje eu vejo que hoje a gente está num estágio onde a gente pode falar em voz alta. Olha, eu sou um liberal, defendo isso. E o mais bacana é que a gente está vencendo no debate. Sábado nós estávamos num evento e aí perguntaram pro professor que estava lá, o Adriano Jantur, perguntaram, mas por que você gosta, por que você é liberal? Aí ele falou, porque eu gosto de vencer debate. E aí, porque ele tá...
Então, quer dizer, a gente chegou nesse estágio. Então, a gente saiu de um estágio onde um indivíduo gostava de outras ideias, que eram contra-hegemônicas, gostava de ideias contra-hegemônicas, e se sentia sozinho e não falava pra ninguém, porque o legal, o bacana, era ser o oposto, né? E para um ponto onde a gente fala isso abertamente, tá na internet discutindo, tá na roda de conversa, tem grupos de estudos enormes discutindo o tema. Então acredito que hoje está começando a brotar isso. A gente pode dizer que hoje começa a surgir um contraponto aí. Mas está começando a brotar, mas eu vejo que nós já estamos colhendo frutos, né? Está aqui um exemplo, um eleito. Um vereador liberal. Um vereador liberal eleito, né? Já que não tínhamos uma sigla que pudesse apresentar para nós uma bandeira realmente liberal, né? Temos que nos agarrar a outros partidos, né? Não tidos como liberais, né? Mas estamos conseguindo já colher esses frutos. Eu imaginava que nós iríamos levar mais tempo para colher esses frutos. Isso, vai apressando, porque conforme esses partidos começam a ver que talvez esse discurso venda bem, sim, né, começa a se assumir uma outra forma de fazer política, né? Nós participamos, eu e Gislaine, o Bruno, no primeiro encontro, né, de políticos liberais em Florianópolis, no último domingo, e lá foi mostrado inclusive um calendário para nós elegermos o nosso presidente 2030. Sim, mas Vejam como o que era, eu não acreditava que eu veria na minha vida um presidente liberal eleito. Eu sempre costumei falar no nosso programa, no rádio, que a nossa bandeira não era para nós, não era para nossa geração, mas era uma solidariedade nossa em relação às futuras gerações. Nós estávamos trabalhando para as futuras gerações. E é uma grata surpresa a gente ir num evento onde já há um cronograma de esperança, né, que prevendo a eleição de um presidente em 2030. E vamos trabalhar. Não, mas olha, mas não é otimismo. Eu vejo isso. Se tu pensar que há 5 anos atrás um estudante liberal que assumisse a identidade liberal era agredido numa universidade, bom, e hoje o cara tá ali, ele fala, eu sou liberal, vem me agredir. Mas nós já conversamos até sobre isso. Tá surgindo, é uma novidade e começa a pegar bem, tá? Mas o problema todo é que quando nós pregamos a liberdade, nós lançamos para o indivíduo a responsabilidade sobre o seu futuro, tá? Vai chegar um momento em que o discurso esse vai enfrentar dificuldades bem sérias, né? Porque vai oferecer barreiras, ou seja, como nós brincamos uma vez até no nosso programa de que se tivéssemos nós debatendo ou fazendo propaganda para um público com um esquerdista, nós íamos levar um vareio desgraçado. Porque ele ia dizer que o Estado deve fazer tudo, deve beneficiar, deve dar escola, deve dar saúde, e a gente basicamente sobe no palanque e diz assim, pessoal, cada um vai ter que fazer o seu futuro. Né? Então, isso é capaz de enfrentar muita resistência dali para frente. Por isso que eu não sou tão otimista nessas datas. Mas eu acho que a gente está construindo a forma de dizer isso. Nós tínhamos um problema de forma aí, né, de como levar esse tipo de informação. Eu não acho que seja tão impossível assim não a gente ter lá realmente, talvez não em 2030, mas por ali, assim. Porque quando a gente imagina um candidato liberal, a gente não precisa pensar cada um no campo tem a sua função, né? Nós não precisamos pensar naquele liberal que está ali para defender das ideias da liberdade. Mas pode ser um liberal prático, alguém que aplica as ideias. Ele não precisa construir a campanha dele dizendo que, olha, eu sou um liberal.
mas ele pode falar, ele pode basear as ideias dele econômicas, as ideias jurídicas dele, baseado nas nossos valores da liberdade. Quando eu fiz, na minha campanha, eu escrevi um jornal e fiz distribuí para muita gente, conversei com muita gente, e eu não abordava a pessoa, eu ia conversar com ela falando, olha, eu sou um liberal, vote porque eu sou um liberal. Não, eu falava sobre a parte aplicada, prática. Falava que, olha, a gente tem um monopólio no transporte coletivo, isso atrapalha, a gente poderia ter mais concorrência, o imposto, a carga tributária é muito alto, tira muito do cidadão, vamos tirar dinheiro do político e devolver para o teu bolso. Então não precisa falar sobre eu sou o candidato liberal, né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez a gente consiga ter alguém próximo aí. Vamos explicando aos poucos. Porque senão a chance de perder voto é absurda, né? Eu acho. Se tu chega numa comunidade assim, que nunca ouviu falar em liberalismo, né? E do nada tu te apresenta como um liberal, né? Então, como tu falasse, né? E apresentando aos poucos, eu sou a favor do fim do monopólio de transporte. Eu sou a favor de uma carga tributária menor, eu sou a favor de um comércio mais livre e tal. Pessoal, porque no fundo as pessoas têm essas ideias às vezes, entendeu? Um monte de gente gosta de liberdade. Quem não gosta de liberdade? Sim, não, e né? Muito mais. E era muito bacana que eu tinha uma resposta muito maior de pessoas que nunca leram nada sobre liberalismo. As pessoas olhavam e diziam, poxa, isso é muito bacana, assim. E os maiores beneficiados das ideias da liberdade são via de regra, são os maiores pagadores de impostos, que é a população mais humilde. Então, com certeza, eles são beneficiados por isso também. Então, nós estamos descobrindo e construindo a forma de nos comunicar, porque esse sempre foi o nosso problema. A forma de se comunicar. Há 100 anos, Mises já dizia que o socialismo ele tinha um erro de premissa, e 100 anos depois nós ainda discutimos sobre isso. Então, quer dizer, nós tivemos um grande erro de comunicação aí, de narrativa. Mas a gente está descobrindo. Vai dar certo, vai dar certo. Bruno, a Leila Ferreira, de Florianópolis, colega minha, né, do Facebook, dizendo que votou em ti. Né? Obrigado, Leila. Obrigado, valeu. A Sabrina Renata, dizendo parabéns pelo programa, muito bom. João Salvato, gostando da conversa aí. Giovanni, um abraço para ti, perguntando aqui a data para o nosso presidente liberal. Vamos ver, né? 2030, vamos ver se emplaca. Temos que trabalhar para isso, Giovanni. Tem que vir para cá conosco, sabe disso. Eu quero... Pode falar. Com licença, que agora é a minha As vez. As mulheres, senão vão brigar por cota. Não, eu não estou aqui por cota, eu estou por merecimento. Tá certo, é isso aí. Apesar que representa já os 20% daquela mesa aqui, ó. Então, assim, não podemos esquecer que nós temos algo muito importante que contribui para que esses novos pensamentos sobre a política, esses questionamentos surjam e as pessoas queiram as mudanças que nós estamos propondo, né? Que os liberais propõem, que é justamente o nosso cenário político, né? Então, assim, tá aí sendo exposto o quanto somos atrapalhados pelo Estado, pelo governo, né? Com medidas, muitas vezes, que mais beneficiam eles do que o povo. Né? Então, realmente, o povo tem que pensar em buscar responsabilidade pela sua vida e deixar que o governo cuide somente do básico do básico. Porque se a gente continuar dando poder a eles, vamos continuar colhendo o que nós estamos colhendo hoje. Então, eu penso e eu tenho grande esperança, né? Apesar de eu não utilizar muito essa palavra, que daqui a um tempo, realmente mais pessoas entendam o que o liberalismo tem de bom para contribuir com o povo brasileiro. Eu prefiro, eu costumo dizer e pensar que é melhor e mais fácil a gente falar para as pessoas que elas podem muito mais, que elas podem, não é que
necessariamente o Estado vai fazer... o liberalismo é aquele onde o Estado vai fazer só o mínimo. Mas é que o liberalismo é a forma onde você vai conseguir aquilo que você precisa com maior chance de fazer isso e maior qualidade. Por exemplo, eu acho que em educação, saúde, todos esses meios, a forma mais cara de prover isso é através do Estado. Então o que a gente tem que dizer para as pessoas é que a gente também quer isso. Nós queremos atingir isso tudo. Só que a forma mais... a melhor forma de atingir isso, com certeza, com maior qualidade, com um preço menor para a sociedade, é através de uma sociedade livre, né? E aí eu acho que a gente consegue chamar mais gente para nossa Kombi, para o nosso estádio agora. O Giovanni pergunta aqui, e essa é a pergunta que seria feita mesmo, nós debatemos, né, em Florianópolis, né, no encontro de políticos liberais, quais seriam as propostas liberais para os municípios, né? Nós fizemos trabalhos em equipes lá sobre isso. Quais seriam alguns projetos para Florianópolis? Tu apresentaste algum durante a tua campanha eleitoral, eu acompanhei parte dela. Quais seriam os principais projetos liberais para Florianópolis? Bom, no começo agora do mandato, nós vamos apresentar um projeto que eu estou muito animado com ele, que é o projeto do alvará automático. Ele parte de uma ideia simples, né? A gente inverte o ônus. Em vez de ser o Estado aquele que lhe permite empreender, exercer a sua atividade profissional, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos partir da premissa que todo mundo pode exercer, e se a pessoa tiver fora da adequação, aí sim o Estado vai lá na frente, depois faz uma fiscalização por amostragem, e se a pessoa não estiver cumprindo com o que ela falou lá no começo, que ela estava cumprindo, aí sim ela tem uma sanção. Eu preferia muito mais um município que não precisasse nem de alvará. Mas, como isso é mais difícil, é a vitória possível, né? Então a gente parte para um modelo automático, de autodeclaração. A pessoa vai lá, ela vai dizer que está cumprindo os modelos, ela assina uma declaração e ela ganha um alvará na hora para fazer a operação. Por quê? Porque 90% das micro e pequenas empresas no Brasil são empresas de pequeno risco. Então, elas não oferecem nenhum risco às pessoas, elas são enquadradas assim. Então, quer dizer, mas você às vezes trata da mesma forma a padaria como trata uma loja de fogos. Então, quer dizer, tem essa diferença. Então, a pessoa vai ter o alvará na hora, vai começar a exercer a atividade dela, e o município tem 180 dias para ir até lá e conferir se ela realmente está cumprindo todos os itens que ela falou que cumpre. Se o município não for em 180 dias, é prorrogado por mais 180, e se não for, aí esse alvará se torna definitivo. Então a gente inverte o ônus. Em vez de pensar que todo mundo tá fazendo alguma coisa errada, a gente parte do princípio que todo mundo quer trabalhar e fazer a coisa certa. Presunção da inocência. Claro. Que é o mais justo, né? Com certeza. É incrível como a gente tem que como é que se diz, provando que nós somos honestos. É uma falta de fé, né, nas pessoas. Já pensou esse negócio de ter que ir para um cartório provar que tu é tu mesmo? Eu acho isso uma coisa muito louca. Sempre que abrir a carteira tem que provar que o dinheiro não é roubado. Meu Deus, é um negócio muito, muito louco isso, né? A gente tem que estar sempre provando, não tem o princípio da boa fé, né? A gente trata da exceção, a gente faz a regra, né? Em vez de, ao contrário, tratar a exceção como uma exceção, né? Enfim. As coisas estão contrárias, né? Tá ao contrário. Isso. Está ao contrário. Não, e isso cria uma sociedade altamente travada e com um poder burocrático muito grande. Porque para você fazer qualquer coisa nesse país, é necessário um carimbo, uma autorização, um processo. E tudo isso tem alguém por trás, carimbando, processando, passando a pasta daqui para cá, engavetando. E aí também nasce um dos nossos grandes problemas no Brasil, que é a nossa corrupção, né? Que não nasce de maus elementos. Isso é uma coisa que a gente tem que desmitificar, né? O mau elemento apenas ele se utiliza de uma oportunidade, mas a corrupção nasce dos incentivos errados, né? E tem mais vereadores que possam compactuar com as tuas ideias e te ajudar nisso? Então, rapaz, é curioso isso, porque no meio liberal, eu acho que
que eu sou considerado um moderado, assim, não sou aquele cara combativo, assim, eu sou um cara... Não é libertário. Conversa, não, eu sou um anarco pragmático, né? O cara falou anarco, eu já me animei aqui. Um anarco pragmático, moralmente eu sou um anarcocapitalista, mas eu entendo que isso é gradual, enfim, entendo que é um processo, mas sou mais curioso, sou um moderado entre os liberais, só que na política o pessoal me acha meio radical, assim, só porque eu tenho essas ideias de liberdade. Então vai ser um processo, a gente vai trazendo o pessoal. Vou tentar, né? Cara, a minha parte eu vou fazer. Ser radical é defender a liberdade, né? Pra muita gente. Exatamente. Uma coisa estranha isso. Mas tu já conhece mais alguém dessa bancada que vai entrar contigo, do pessoal que vai entrar? Como é que é? Se tem uma corrente mais pendendo para a esquerda, ou se tem gente que possa ser captada por essas ideias liberais? Eu acredito que a nossa Câmara renovou bastante. Nós tivemos uma renovação de 11 vereadores entre 23, então uma boa renovação. Talvez poderia ter sido um pouquinho mais, mas não grava isso, né? Acredito que a Câmara hoje de Florianópolis tem um posicionamento pró-mercado, assim. Eu não diria liberal, mas sim, tem espaço para propostas de emprego e renda. Tem espaço para isso. Só dando uma informação aqui para quem ouve essa informação de proposta de alvará, que não precisa primeiro ir lá pegar todas as autorizações, que acha isso meio, né, fora do eixo, vamos dizer, mas esquece isso. Mas esquece fora do eixo aí. Esquece fora do eixo. Vamos fazer propaganda contrária. O Giovanni Ferreira, ele me diz aqui que em Joinville foi implantado isso. É um modelo similar, é um modelo... É parecido, então. Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, ela tem um projeto tramitando na Assembleia que é muito similar a isso. E os modelos de autodeclaração, eles têm se provado que funcionam. Então a gente quer... Bolsa Família. Então, aí já é um... Mas é um caso um pouco mais complicado. Mas eles têm se mostrado que são eficientes. Porque primeiro que o Estado não tem como dar vazão de primeiro fiscalizar todo mundo para ir liberando aos poucos. A gente não tem capital humano para isso, a gente não tem estrutura para isso. Então você não tem como. Então você fica represando um potencial empreendedor das pessoas, dos grupos, de quem quer trabalhar e investir, você fica represando isso e vai liberando a conta gota na medida da sua vazão. Não, você inverte isso. Você faz o contrário, libera, porque admite que o município ou o estado ou a União não tem capacidade de licenciar e parte só a fiscalizar. Isso tem se mostrado eficiente, tanto na parte dos alvarás, como na parte de licenciamento ambiental até, e diversas outras áreas. Eu gosto de pensar no Estado como empresa. Você tem ali 5 dias, você tem um problema, o Estado tem 5 dias para te responder, 7 dias. Se não respondeu, amigos, você tem o direito de ter o seu dinheiro de volta e fazer por você mesmo o trabalho. Mais uma pergunta? Não sei se tu visse aqui no Face a Silvana Latrônico Freitas, em Imbituba, quais lideranças levantam a bandeira a bandeira liberal, além do querido Sérgio? Eu respondi para ela, né? Nosso grupo vamos dizer assim, o grupo pioneiro em Imbituba, em termos de abraçar a bandeira. Né, havia mais pessoas, né, no final de 2013, início de 2014. Mas foram debandando? Porque quando a gente começou a criar um núcleo do novo aqui, né, e isso ela começou a se dissipar porque até em razão do próprio engessamento da estratégia de crescimento do novo impediu que nós crescêssemos, né, aqui. Mas nós continuamos, né, o pessoal realmente que queria mesmo abraçar essa bandeira, permaneceu e, né, foi pensado nessa ideia de criar um programa no rádio
que segundo a Gislane e Alexandre, é o único no país em rádio que defenda, que tem objetivo, né, na divulgação de liberalismo econômico, seria o único em rádio no país. Eu te conheço outro, né? Então, e para nós hoje estarmos aqui, por isso que para nós é emocionante, né? Mas estamos hoje na TV também. Para nós assim, dizer que nós conseguimos vencer essa barreira, embora o nosso grupo continue pequeno, né, mas eu acredito que nós estamos fazendo um barulho aqui. Né? No Facebook, pelo menos, a gente já vê uma certa resistência. Nosso amigo, né? Aquele nosso amigo, ele já começa a fazer postagens e atiçando, porque tem grupos de esquerda em Mituba. Sim. Tem uns grupos aqui que fazem um barulhinho, entendeu? E aí eles estão perdendo esse espaço agora. Porque a gente está chegando e a gente está sempre no debate, nunca, jamais agredindo ninguém, sempre no debate, porque a gente ganha no debate o que eles não ganham. E aí eles têm que partir para agressão, infelizmente. Mas a gente está fazendo barulho e é uma ressalva ali, né? Tu fala que nós somos o único grupo. Liberal, sim, né? Claro, existem programas de rádio que falam sobre economia, sobre política, mas liberalismo, nós somos os pioneiros no Brasil, entendeu? O nosso grupo de rádio. E como eu falei antes, né? A gente está conquistando os espaços, não adianta. A gente elege agora político liberal, cara, sabe? A gente elege um político liberal, a gente consegue falar numa universidade abertamente. Teve agora as assembleias na UFSC, né? Pô, tinha liberais lá falando pra todo mundo, sabe? Recebendo pouquíssimas palmas, né? Porque a galera ainda tem uma resistência. Mas antigamente tu não falava numa universidade, tu não falava numa escola que tu era liberal. Porque as pessoas iam te olhar torto, né? Esse cara aí é neoliberalista, é neoliberal, é fascista, né? Até hoje eu tava vendo ali no Facebook a galera chamando de fascista, né, o Arthur. Né, falando, esse fascista do MBL, né? As pessoas não têm argumento, né? O cara levando porrada, sabe? Entrando numa universidade, levando porrada, e ele é o fascista. Sabe? Tu é machista. Por que eu sou machista? Porque, sei lá, olha pro teu músculo. Sabe? Tipo, o cara que vai na academia agora é machista, sabe? O cara que malha. Então é um nível de argumentação absurdo, né? Então eu fico muito emocionado até, inclusive, aqui, né, Sérgio? A gente tava até falando isso. A gente agora tem um programa indo na TV, cara. Entendeu? E qual é o próximo passo? Eleger um presidente? Fazer um exército privado, né? Privatizar tudo, né? Qual seria o... Né? Fazer o Estado ser uma empresa, né? O Bruno estava sendo chamado de radical, agora perdeu o lugar. Né? Viram, gente? Eu sou moderado, o Bruno perto de mim é moderado. Eu fui candidato, né, a vereador aqui, como sabes, né? Era o único candidato liberal. Eu acredito que como cidade pequena, eu penso ser mais difícil, né, quebrar várias barreiras para conseguir eleição e lutar também contra o poder econômico, né, que há. Meus 161 votos eu acho que foram uma vitória muito grande para mim, diante até do valor que eu gastei em campanha, eu acho que R$4.000, não mais que isso. E realmente falar de liberalismo em cidades pequenas realmente é mais difícil, né? Porque as pessoas ficam vinculando liberalismo com libertinagem. Já vi isso várias vezes em mesa de bar, de eu conversar e as pessoas acham que é libertinagem. Não é nada disso, precisa realmente conhecer o conteúdo para ver o que a gente está Então, esses termos, o que nós estamos fazendo aqui é justamente trazer à tona o que realmente é o liberalismo econômico. Né? Quais são as ideias e quais são os pressupostos do liberalismo econômico? É isso que é importante que as pessoas entendam. Né? E assim, o liberalismo econômico, o que é? É transformar o Brasil de um país de oportunistas para um país de oportunidade. Né? Porque nós temos na nossa política muito oportunistas, né? E falta oportunidade para o povo poder, com o seu próprio esforço e trabalho, procurar o seu melhor. Então, assim, o liberalismo econômico é justamente isso. Ele vem trazer para nós a nossa responsabilidade da nossa vida, porque quem quer liberdade tem que ter responsabilidade, e para poder você mesmo, eu mesmo, ter a força e a capacidade de eu querer o meu melhor e fazer por mim o meu melhor. Não é o Estado que vai me dar, sou eu mesmo. É individualmente.
A Ayn Rand dizia, né, que o teu dever é trabalhar e buscar a tua felicidade, certo? Sem machucar ninguém, né? O teu dever com o vizinho é não atrapalhar a vida dele. Deu. Cada um que busque sua felicidade de uma maneira ética. Sim. Porque o que o Sérgio falou, eu fico... Não sei, tem gente que acha mesmo que quando tu fala em eu quero ser livre pra fazer o que eu quiser. Quando tu fala isso, as pessoas pensam, eu sou livre pra cometer o que eu quiser, pra machucar... Não, gente. Liberdade com ética, liberdade com, né... Responsabilidade. Acho que essa palavra, responsabilidade, ela tem que andar junto com a palavra liberdade, né? E as pessoas não entendem isso ainda. Um dia realmente me disseram assim, ó... liberdade pra matar, pra roubar? Assim, não, meu filho, isso aí não é liberdade, isso aí é crime, isso aí, é uma se tu for ofensa à fazer, liberdade, tu né? vai preso. É uma Não tem nada a ver isso com liberdade. É um princípio do liberalismo, né? O princípio da não agressão. Né? Então, não pise em mim, né? Don't tread on me, né? Bruno, educação no país cada vez pior. Vimos aí os últimos índices do PISA. O Brasil nas últimas posições. Né? Dentro da filosofia liberal, quais propostas a serem sugeridas? Olha, eu adoraria que pegassem esse dinheiro e dessem a oportunidade para que toda criança estudasse no melhor colégio que existe, porque é exatamente isso que custa. Uma criança hoje no ensino médio ou fundamental custa ao Estado o mesmo que custaria no melhor colégio da sua cidade. Então eu adoraria que... Eu não gosto de pensar em condenar as crianças a ter um estudo ruim. Eu gostaria que elas tivessem um estudo bom. Então, sendo assim, seria muito mais barato fazer assim, né? Mas, enfim, a gente tá longe dessa realidade. Até lá a gente poderia fazer coisas muito mais aplicáveis e rápidas, né? Como, por exemplo, eu sou contrário a uma base única do MEC. Eu sou contra a ideia do MEC, mas como ele existe, então contra uma base única, por exemplo, porque aí você tira o direito das pessoas aprenderem e ensinarem o que elas acham adequado e as pessoas buscarem também o ensino que elas querem. Mas enfim, em relação aos municípios, eu não vejo por que a gente tem que construir uma estrutura física, contratar despesa fixa, contratar despesa que vai ter previdência integral depois, que vai ter todo um peso. Por que a gente faz isso, se no fundo o que a gente quer é prover um resultado, que é a educação? Dá para fazer isso muito mais facilmente. Em vez de criar uma despesa fixa para o município, dar um voucher para a criança no município, para a criança ir para o seu ensino fundamental, que é muito mais em conta, barato, rápido, resolve rápido isso. O pessoal fala muito de fila das creches. Mas tem fila da creche por quê? Porque é difícil de criar uma estrutura física, de fazer contratação. Os recursos não são ilimitados. Então, mas poxa, por que a pergunta é sempre a mesma, né? Mas então a resposta, né? Vamos construir mais creche. Mas por quê? Por que a gente não supre isso dando voucher para as crianças irem estudar em creches particulares, por exemplo? Né? Resolveria a fila. É muito mais rápido e direto. O voucher, explicando para quem nunca ouviu a palavra, né, seria uma bolsa de estudo, vamos dizer assim, né? Temos ser uma bolsa de estudo. Todo mundo defende o ProUni? Sim. O ProUni, a Bolsa Família, não deixa de ser um voucher que veio de outros vouchers, né? A união de diversos vouchers. Porque quando nasceu a ideia do Bolsa Família, antes tinha aquele programa que durou, acho, só a campanha, né, 2002 do Lula, que era o Brasil Sem Miséria, eu acho que não era, que a ideia era um prato de comida, 3 pratos... Fome Zero. Isso, Brasil Sem Miséria, eu acho que foi o mais recente da Dilma, Fome Zero, que a ideia era dar 3 pratos de comida para cada pessoa por dia. Aí o governo caiu na realidade e viu que é muito difícil você prover 3 pratos de comida para todo o cidadão brasileiro por dia. Então o que ele fez, em vez dele lá criar silos, criar cozinhas comunitárias, restaurantes comunitários, ele unificou aquilo em um voucher. É bom observar que
o Fome Zero ele também ele deixou de ser usado porque se constatou que aquela pobreza que eles calcularam ter sim. não existia no Brasil. Isso, né? também. O Lula ele calculou mal, o governo dele calculou mal. Né, porque ele dizia que tinha milhões abaixo da linha de pobreza e depois foram ver e não eram tantos assim. Mesmo se fosse metade, um terço, exato. Não tem sentido. Sim. Por que o governo iria se mete a fazer coisas que o mercado consegue fazer de forma muito mais eficiente? Melhor, mais barato. Não tem sentido, né? Hoje tivemos a votação da PEC contra o Datafolha. Né? 60% não queriam a PEC, né? Queriam que fosse aprovado. Sempre nesse mote de que seria menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para a saúde. E nós vemos aí que ainda estava lendo hoje, não falta dinheiro na educação, não falta dinheiro na saúde. O Guilherme, ele é o otorrino, ele trabalha na área da saúde, conhece bem melhor que nós. O que falta realmente é gestão pública. Né? Gestão pública, menos corrupção, é isso que falta para nós, não é dinheiro que nos falta. É curioso que aqui no Brasil o discurso sempre é do recursismo, né? É sempre mais recursos. E eu nunca ouço gestão, eficiência, eficácia, métricas, desempenho. A gente ouve pouco isso, né? Durante todo esse debate da PEC, aí eu me enfiei um monte de debate sobre isso, né? E aí a gente nunca ouvia isso, assim, como se o índice do aproveitamento daquele dinheiro aplicado estivesse sendo 100%. Se não tivesse nenhuma margem para tirar, assim, né? O Brasil tem um dos países onde o imposto o aproveitamento de cada real pago em imposto é um dos piores aproveitamentos do mundo, assim, né? Então a gente paga e retorna muito pouco disso, porque tem um índice tem uma ineficiência muito grande na aplicação disso. E ninguém fala sobre isso, né? É impressionante. Porque é muito mais fácil, parece, tirar dinheiro das pessoas no bolso, né? Dar mais dinheiro, cobrar mais impostos, aumentar o imposto embutido em cada alimento, né? É muito triste isso. A sensação sempre passada é que é um dinheiro sem dono. Sim. Né? É um fundo de recursos que é só botar a mão lá e distribuir. Não, quer mais aqui, quer mais ali. Mas isso tem fim, isso que a gente está vendo agora. Nós estamos chegando num momento em que chegou no fundo do saco, o recurso acabou. Por isso que eu acho que todas as perguntas, essas de pesquisa de opinião, deviam ser complementar a uma outra pergunta. Se a pergunta é, você é a favor da PEC, ela devia ser complementada por, você é a favor de pagar mais imposto e não aprovar a PEC? Né? Deveria ser algo assim, você é a favor de fazer isso e pagar mais, mas as pessoas nunca botam o pagar, né? E a gente não é estranho que na televisão a gente ouve, é tão comum ver o jornalista, ver o apresentador de televisão falando, o serviço gratuito, o não sei o que lá gratuito, que o governo está oferecendo remédio grátis, alguém. Não existe isso. Eu quero saber onde é que se materializa esses serviços gratuitos que não tem insumo, que não tem mão de obra aplicada, que não recebe salário. Não existe isso. Só que a nossa própria grande mídia, a nossa própria grande imprensa fala nisso com uma naturalidade muito grande, né? É um vício de encarar essa forma de recurso, né? Eu estava falando, é um dinheiro sem dono, é um dinheiro que simplesmente existe por estar lá. A Tati era uma frasista muito boa, é muito bom ver os vídeos dela. Ela tinha aquela frase dela, não existe o dinheiro, esse negócio de dinheiro público. Só existe o dinheiro do contribuinte, pô, das famílias, ué. Eu tive a oportunidade de fazer uma foto lá em Florianópolis, no domingo, numa farmácia. Tinha um banner, né, na frente da farmácia, remédio grátis. Eu fui obrigado a fazer a foto, né? Eu vou guardar isso, né? Porque é muito importante, né? Ver umas faixas dessas nas farmácias, né? Como o governo gosta da gente, né? Que ele for dar de graça remédio, né? Não sei quem está pagando isso, né? Não sei. Deve ser algum deputado, né? O Gustavo Franco fala que no Brasil existe uma viúva muito, muito rica que ela fica emitindo cheques pro governo e aí o governo gasta e não cobra de ninguém, assim, né? É excelente, né? Mas a gente tem essa ideia, infelizmente. Se as pessoas tivessem essa noção de que elas estão pagando por tudo isso, né? Acho que o Brasil seria outro, né? Mas também por conta de não saberem que talvez
a gente tenha um país que dá tanto espaço para políticos populistas. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Pô. É trazendo a conversa, o outro lado da moeda. É mostrando o outro lado da moeda. Que mais gente tenha o questionamento e a força de vontade de procurar saber o porquê das coisas. Questionar sempre, como mamãe falei. Mamãe falei? Questione sempre. Questione o inquestionável. A nossa população, a nossa nação, eles não perguntam. Eles simplesmente fazem o que estão acostumados a fazer sempre. Eu comecei a questionar de 3 anos para cá, tu vê a situação. Mas é porque é muito difícil. Mas eu também compreendo, porque é muito difícil, né? A gente está aqui falando de uma outra dimensão, né? De algo que é projetado, é imaginado. É uma coisa que a gente não tem. Olha, a gente só consegue mostrar comparativos de outros países, né? Agora, a gente não consegue, é difícil falar pra gente que sempre viveu e entendeu isso como muito natural, como parte da nossa vida, a gente tentar falar de uma outra forma de organização social possível, assim, né? Só realmente apontando lá para fora, né? Mas é difícil também olhar para fora, né? A gente no Brasil a gente tem essa resistência muito grande, né, a fazer os benchmarks, ver o que funcionou e copiar aqui. A gente sempre se acha mais de perto, né? Então, assim que começou a se sentir a crise mesmo, quando começou a desacelerar esse momento econômico, pelo menos eu percebi que ficou mais visível o surgimento de vários pequenos empreendimentos individuais, barraquinha de lanche, coisa, começou a proliferar isso nas ruas, assim, né? E foi nesse momento que a gente conversou sobre isso até, que eu pensei assim, aqui está surgindo o terreno fértil para esse tipo de pensamento. Ou seja, quando o pessoal tem que sair e empreender e fazer o seu próprio negócio e tornar ele lucrativo e vencer uma burocracia que quer te tosar, ali você começa a ter um terreno fértil que começa a proliferar essas ideias de mais liberdade, né? Pô, eu quero trabalhar, quero colher o fruto desse meu empenho e não quero alguém só participando dos lucros, né? Que é, na verdade, o Estado, as taxas e coisas assim. É Nosso assim sócio majoritário, né? Exatamente. O sócio que eu não pedi, né? eu não assinei nenhum contrato, né? Não, ele vem, né? Ele vem e fala assim, não, mas são nessas situações que começa a surgir, que o pessoal começa a entender, talvez, o valor dessas ideias, né? Eu sou otimista, assim, eu vejo, como eu falei, talvez porque venho observando há muito tempo como é que o nosso cenário de debate, antes nem tinha esse cenário, agora tem. Então eu sou otimista, e verdade, dessas oportunidades, dessas situações onde surge a oportunidade disso se criar. Lá em Florianópolis chegou há 2 meses e meio, o Uber, e aí, muito bacana, todo mundo falando na cidade, não, mas o meu direito de escolha, como é que o Estado vai me tirar o meu direito de escolha? Eu quero ter o direito de escolher o que eu quero, e eu quero ter o direito de trabalhar, por que o Estado vai dizer não trabalhe? Né? Então, quer dizer, opa, olha só, surgindo, que debate bacana aqui surgindo. Então, verdade, surgem dessas oportunidades, quem sabe, e agora... Tem o bacana é que agora tem vocês, tem a gente, tem diversas pessoas. Para quando acontece uma situação dessa, a gente está dizendo, é verdade, o Estado não pode tirar seu direito de trabalhar, você pode escolher. Então a gente é um momento bom, e como a gente falou antes, né, cada um tem sua função no campo, a função de vocês é divulgar essas ideias e dar suporte para quem sente isso, para aquele pequeno negócio que surge por causa da crise, ele pode ver agora e encontrar o respaldo para aquilo que ele sente. Ele pode encontrar frases e conhecimentos estruturados agora, né, para justificar aquilo que ele sente, no fundo ele sente. Porque, na verdade, o grande motor da prosperidade é a necessidade. Claro. Né? Então, o que movimenta... É sempre partir de um estado, de um T0 para um T1. T0 para um T1, para você galgar alguma coisa melhor. Né? Sim. Então, esse ambiente onde começa a se criar essa necessidade, e a necessidade das pessoas de ir atrás, que começa a criar esse tipo de discussão. Né?
A entrada do Uber, como tu mesmo falou agora, criou uma oportunidade para pessoas que talvez não tinham. Vou pegar meu carro e vou trabalhar. Não, verdade, verdade. Né? E o pessoal foi lá na Câmara e dizendo isso com faixa, assim, pelo meu direito de trabalhar, pelo meu... Opa, que bacana, ele tava lá apoiando, né? Apesar que a Câmara ainda não entendeu muito bem isso, mas tudo bem. Os estudantes pela liberdade, eles fizeram até uma campanha assim, né? Se tu reclama tanto de político, né? Se tu protesta por gastos e tal, que tal pensar em limitar o poder deles, né? Para de reclamar e vamos pensar em limitar o poder deles. Vamos tomar uma atitude assim, né? Porque eu acho que muita gente, como a gente fala aqui, né? Tem essas ideias, cara, liberais. Sim. Quem aqui quer ser impedido de trabalhar, né? Não, eu adoro pagar imposto. Quanto mais, melhor. Quem fala isso? A história da PEC, né? Cara, quer dizer que você confia nos políticos pra gastar o seu dinheiro. Então por que tu quer dar mais dinheiro pra eles? Exato, ninguém tá tentando. Pô, a gente tá tentando fazer uma PEC pra limitar esse poder deles, né? De fazer cagadas. E o pessoal, eu acho que não entendeu muito isso, né? Nem leram o texto e já estão. O Bruno Garchag, né? Que é um autor que a gente trouxe pra cá ano passado. E ele tem um livro que ele criou lá, o Paradoxo de Garchag, né? Que ele chama. Que é, no Brasil as pessoas não confiam nos políticos, amam o Estado, mas não confiam nos políticos, né? É curioso, mas... Se o Estado fosse algo abstrato... Não, mas são eles. Cada vez que tu diz assim, ó, o Estado deveria fazer isso, você está dizendo duas coisas. Eu aceito pagar, eu quero pagar por isso, e eu quero um político administrando isso, né? Então, quer dizer... É que nem o FGTS, né? Muita gente é a favor do FGTS, não sabe quanto vale, né? E aí tu fala assim, tá, mas e se o Estado tirasse, né, isso dele, desse pra ti, e, gasta do jeito que tu quiser, tu não acharia legal? Ah, eu acharia. Então como é que tu é a favor do FGTS? Como é que ninguém pensou nisso antes? Porra, sabe, não precisa ser um gênio, cara, pra tu pensar o Quantos rende o FGTS? Eu vou ligar pro Arthur agora aqui. 3% mais ao TR, ano, mais TR. Não dá inflação isso. Eu tô ligando pro Arthur agora pra ele falar O isso. pessoal tá começando a falar o economiqueiro. É igual o negócio é igual a conversa da Previdência que vem agora. Esses dias eu fiz uma postagem no Face ali, brincando ali. A minha reforma da Previdência. Artigo 1 e único também, artigo único, né? Que era, as pessoas são livres para investir o dinheiro delas como elas bem acharem melhor. Para prover do seu trabalho da forma que elas melhor acharem, né? E porque no fundo é isso, a gente tem... Se você pegasse, e talvez por essas que o pessoal fala que eu sou radical, mas se você pegasse o dinheiro que cada pessoa contribui, em vez de dar para um sistema de pirâmide, que é a Previdência, e desse para a pessoa investir num tesouro direto, por exemplo, que é um risco soberano, sim, ela teria um retorno muito maior e integral dos rendimentos dela. Pois é, mas a Previdência, né, muita gente acredita que é um direito inviolável. Né, que eu tenho que pagar para depois me pagarem menos, né? Eu tenho que fazer isso. É um baixo direito, né? Eu pago e depois recebo menos. Porque a ordem natural das coisas. Mas é um mau negócio. Não é que você bota... A gente bota o dinheirinho num cofre e ele fica lá rendendo. E aí você depois de 30 anos recolhe. Isso não existe. Isso o que existe é um sistema de pirâmide. Quem tá fora paga para quem tá recebendo. Exato, é básico. É tão mal organizado... Tem que entender uma coisa, até agora a Previdência não era um mau negócio. Não. Pela possibilidade de ganho que tu tem, ou seja, pelo dinheiro investido e pela perspectiva de vida pela frente que tu tens, sim, é um retorno que no mercado financeiro talvez você não alcance. Está se mostrando que isso talvez não seja viável, tem que se mexer na base. Alcança, assim, investir em tesouro direto pelo tempo, pelos 30 anos de contribuição. A gente tem um amigo que também é do meio aí, a gente fez umas simulações e aplicando ali os 11% que você tem em média de aplicação, você consegue voltar isso em 30 anos. Essas né? taxas são variáveis, você não pode contar uma taxa de 15% ao ano em todo o tempo. Você pega a ou taxa seja, real, né? Há uns 2 ou 3 nominal. anos atrás, Não essa era taxa muito, era beirou 7% ao ano. Mas a inflação também, né? Mas então, ou seja, você não pode contar com esse cálculo. Eu estou falando que pela possibilidade de ganho que você tem, por exemplo, você se aposenta cedo, ou você se aposenta com um tempo de contribuição e consegue se aposentar aos
45, 50 anos, eu não sei qual é que é. Ah, sim, não, você consegue. Agora, a 30 anos. perspectiva que você tem de vida pela frente, você vai viver até os 90, Opa. Sim. Aí, bacana. dificilmente você vai conseguir nominalmente juntar um dinheiro que vai trazer. Só quero dizer assim que pelo dinheiro que se paga e pelo teto, ela não é um mau negócio. Não pode mas dizer que é um o mau rendimento. investimento. Se você novamente repito, eu acho que vale mais a pena você aplicar em tesouro direto. Vai por mim, confia que daí dá certo. Deixa eu botar minha colher. Confio muito em- Deixa eu botar minha colher nesse debate aí. Semana passada eu vi uma entrevista com um representante de uma previdência privada, na Globo News. E ele disse, olha, se o indivíduo começar a contribuir em previdência privada a partir dos 18 anos, R$500 por mês, ao chegar aos 65 anos ele vai ter uma aposentadoria de R$5.000. É isso. Proporcionalmente, eu pago hoje mais que isso. Sim. Né? Mas, Que agora não sei se eu vou me aposentar ou não. mas Previdência privada não é novidade no Brasil. Certo? Não é novidade. Não, mas- não é novidade. Mas Mas a gente não onde tem é que está a Tá, mas- divulgação é. disso? Qual é a opção que eu Isso que eu tenho? quero te dizer. Esse sistema fora assim, do que se tem no governo, que é risco soberano, esses sistemas antigamente não deram certo. Quebraram como é que é? os sistemas de previdência privada. Não, mas. Não, peraí. Mas previdência privada nada mais é do que um fundo VGBL que vai lá e aplica o seu dinheiro em tesouro direto. Ou Não, em eu sei. ações. O que eu quero Não te- faz nada. eu quero Eu não dizer tenho que previdência isso é- privada, por exemplo. Eu também não, isso é um produto bancário. Eu aplico diretamente. Eu não vejo por que pagar 2% ao ano pra alguém fazer o que eu posso fazer lá na minha corretora. Mas sabe. Mas justamente mas isso. sabe- Eu tô mas falando sabe que o- esse sistema é um bancário. Eu não sou a favor da previdência privada. Isso Mas, é uma propaganda mas do tesouro banco. direto não é privado. Tesouro direto Claro que é papel do Estado. Mas não É risco existe só tesouro soberano. direto. Mas não existe só Não, tesouro direto. mas previdência, geralmente esses fundos aplicam em risco soberano, Exatamente. que é tesouro direto. Entendeu? Que é tesouro Mas direto. o bacana disso tudo, independente de assim, ó, Sim. você pensa, por exemplo, que é um bom negócio Eu digo que não é um mau sim, negócio. tudo bem, não é um mau negócio. Pode ser. Se é bom é outra coisa. Mas tudo bem, mas ó, você pensa que não é um mau negócio e que pode ser bom pra pessoa que se aposenta cedo, né? Pelo que eu entendi, pode ser um bom É negócio. uma possibilidade É uma de ganho Então, duradouro. mas tudo bem, você pensa isso, eu penso que não. O bacana da ideia da liberdade é o seguinte, se a gente tivesse realmente uma cultura de liberdade, você poderia aplicar lá e eu Opcional, aqui... né? Sim. Não, Entendeu? claro, Não obrigado. O problema é que a gente não tem essa opção. Eu, se não quiser, eu se pudesse escolher, dizia, eu não quero contribuir, eu quero meu dinheiro pra mim e eu aplico como eu quiser. Mas eu não posso. Sim. Entendeu? É que o meu A lei colega... nos obriga a aceitar claro. o sistema. Isso é a falta de cultura de. É duas coisas. É falta de cultura de liberdade e a idiotização do indivíduo. Como se as pessoas. E isso me deixa. Eu acho que de tudo é o que mais me deixa indignado. Como se as pessoas não soubessem o que elas querem. E mesmo que elas não saibam, é direito delas não saber e errar. Sabe? E O isso Ron Paul, tem um político americano chamado Ron Paul, né? E ele falava isso, né? Ele se denominava um libertário, né? Um amante da liberdade. Aí o cara perguntou pra ele assim: tá, tu fala que a gente deve legalizar as drogas, mas aí e o cara que tá tendo uma overdose, né? Ele vai ser tratado. Tu não acha justo que a gente contribua pra pagar o tratamento Não. dele? Aí ele falou assim: não, por quê? Por que eu deveria? Não, porque tu vai deixar ele morrer? Mas foi o problema dele. A liberdade tem que vir com a responsabilidade. Entendeu? Se o cara quer usar a droga até morrer, não sou eu que vou impedir. Se as pessoas quiserem fazer solidariedade, vão lá ajudar Vão lá e ele, mas ajuda. não Aí o ele- Estado ajudar. Aí ele falava, né, que... Ele falava assim... Que a pessoa foi falando assim, nossa, mas isso é muito radical. Aí ele falou, cara, eu sou um médico e a gente, na igreja, a gente fazia isso. Né? A gente fazia um acordo com a igreja e aí a gente conseguia custear o tratamento de muita gente, sabe? Ninguém ficou fora desse grupo, né? Então... Na solidariedade, no voluntarismo, tu tem como fazer isso, né? E aí, não, o Estado vai lá e te obriga, né? Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia no joelho, né? Que eu não acho justo que 30 pessoas paguem pela minha cirurgia do joelho, né? Que foi um problema meu, sabe? Foi uma falta de responsabilidade minha, sabe? E eu não acho... E ele falava isso, né? Em rede nacional, e todo mundo, nossa, mas que coisa absurda e tal.
Aí ele falou, né, tá, e se fosse, por exemplo, o filho da vizinha que tu não gosta, tu pagaria a conta dele? Não. Sabe, as pessoas não estão entendendo essa lógica de liberdade. Mas eu acho que, mais que isso, dá pra mostrar isso de uma forma pelos estímulos positivos. Por exemplo, em vez de dizer que a pessoa... eu fico sempre pensando, né, porque em vez de a gente vender... você foi responsabilidade tua, então tu vai se dar mal. Eu prefiro muito mais pensar o seguinte, eu prefiro dizer isso de outra forma. Tu pode deixar o dinheiro com a pessoa em vez de retirar dela, para ela escolher o plano de saúde que ela quiser e se responsabilizar pelo plano de saúde que ela escolher. Eu não quero condená-la a um sistema de saúde que não tem funcionado. Eu prefiro que ela tenha dinheiro para, em vez de ela pagar um sistema que mostra se não ser eficiente, que ela tenha o dinheiro na mão para ela contratar o serviço que ela quiser. Então é a parada a gente volta ao FGTS, né? Por que o governo não dá esse dinheiro para ti gastar da maneira que ou investe, né? E da maneira que tu achar melhor, né? Não ficar naquela obrigação, né? A previdência né? Tem pessoas que gostam ou não, mas por que as pessoas não são livres, né, para decidir? Não, eu não quero contribuir, eu assumo aqui essa responsabilidade. Eu acho que mais do que eliminar essas ações do Estado, né, de ter uma previdência, de ter um sistema de saúde público ou de ter uma segurança pública, eu acho importante trazer isso para o voluntarismo. Não, eu não quero contribuir para a segurança pública, eu não chamo a polícia. Pronto. Entendeu? Não precisa me atender. Eu contrato aqui uma polícia privada. Esse aí é libertário. Eu tô vendo. Ele é anarco, Não, eu falei, o Bruno perto de mim não é radical, né? Mas Mas é curioso. Isso é muito avançado, né? Uma coisa. É curioso como essa cultura, né, de que existem certos grupos seletos de burocratas que sabem o que é melhor para todo o resto. É isso. Como isso no Brasil é forte, né? E é normal, levar isso com uma naturalidade muito grande. Agora se discute tem uma proposta que está criando muita força, que vai acabar sendo aprovada, que é o pessoal quer liberar o FGTS para quem tem dívida em banco, porque a pessoa está ganhando 3% mais TR, né, que todo mundo descobriu, agora por causa do mamãe falei, ela tá rendendo isso, o FGTS dela, enquanto ela tem dívidas bancárias, às vezes, de 100% ao ano. Então, a ideia é liberar o FGTS para que a pessoa possa quitar a sua dívida. Porque o índice de inadimplência subiu muito e o endividamento das famílias também. Então, a ideia é usar o FGTS para curtir, para amortizar um pouco a dívida. Aí você ouve no jornal as comentaristas de análise econômica, financeira, CB, falei o nome, pode falar, desculpa. Você ouve o pessoal lá falando, só me podia, né? Falando. Essa parte que cai. Corta, não, beleza. Vai ser editado depois, né? Não vai ser ao vivo. Quem pegou, quem não pegou. Aí, falando, a gente tem que liberar, mas não tudo, não, tem que obrigar o indivíduo a ter lá o negócio lá. Aí mas o indivíduo não pode nem escolher o que ele faz com o fruto do seu trabalho. É um negócio muito louco. Não, mas isso é pro teu bem, cara. A gente tá te obrigando pro teu bem. Eu tô pensando... eles querem sempre nos convencer, né? Que eles estão sempre pensando no meu bem acima de mim mesmo. Sim. O que seria de nós sem o governo, ainda né? bem que eles sabem o que é melhor pra mim. Eu durmo tranquilo, Porque eles sabem o que é melhor pra mim. Eu não sei, eles sabem. Né? Nós temos só mais 10, 11 minutos aqui do programa. Hoje está se debatendo muito em municípios menores. Interessante que nos municípios menores, pelo menos que eu tenho notícia, vereador sem salário. Qual a tua opinião sobre isso? Polêmica. Eu sou contra, sabia? Eu acho que o salário é alto, mas se você quer exigir, eu acho que o salário realmente é muito alto, as despesas da Hoje Câmara, em Florianópolis, principalmente a despesa da Câmara Municipal de Florianópolis, hoje, para ter ideia, a Câmara de Florianópolis é a mais cara do estado. Ela custa o dobro das outras câmaras. Nós custamos R$ 127 por habitante de Florianópolis, enquanto as outras câmaras municipais, em média, custam R$ 62 por habitante. Por mês? Por mês, tempo. Não, por ano, isso. Então, nós custamos muito para os nossos habitantes. Mas, ao mesmo tempo,
eu sou microempresário, eu tenho a minha vida e tal. Nenhuma empresa em Florianópolis, antes que digam qualquer coisa que é conflito de interesse, não tem nenhuma empresa lá. Mas eu tenho um custo de oportunidade, que claro que ele é compensado pela paixão que eu tenho por me dedicar a isso. E me dedico pela paixão. Só que a gente tem gastos para ir de um lado para o outro, para exercer a própria função. Então poderia ser umas 3 vezes menor, com certeza. Mas não seria melhor que fosse indenizatório em vez de ter salário? Com certeza melhoraria a qualidade das pessoas interessadas por política. Mas eu acho que antes mesmo de pensar no salário que tem que diminuir o que o vereador pode fazer. Porque eu acho que ele pode fazer muita coisa. O problema é esse. Um vereador numa cidade, ele consegue nomear o secretário disso, daquilo lá, ele consegue decidir se o teu negócio vai para frente ou não, porque afinal ele que nomeou a pessoa que decide a ordem dos processos de alvará. Ele consegue decidir qual é o gabarito que vai ser construído de um prédio. Ele consegue transformar alguém em milionário da noite pro dia, porque se ele aprovar uma emenda no plano diretor que muda a tua área de uso, muda o uso da tua área, o teu terreno valorizou 1000% da noite pro dia. Então, o maior problema é o que ele pode fazer. Isso sim, isso para mim é um grande problema. E se a gente... Com certeza, se a gente conseguir diminuir o alcance do que ele faz, deixando muito mais ele na parte de fiscalização, que deveria ser a função do vereador, nós teríamos duas coisas. Com certeza isso iria qualificar nossas câmaras de vereadores e nós teríamos um índice de corrupção muito menor. Porque o que gera corrupção, a corrupção é o encontro do oportunista com a oportunidade. Então a gente tem que cortar a oportunidade, porque oportunistas sempre haverão. Então a gente tem que lidar com um lado da equação que nós podemos acabar mesmo, assim, porque os oportunistas haverão. Então a gente foca em acabar com o poder do vereador, criar dificuldade para vender a facilidade. Guilherme, eu acho que nós debatemos isso em alguma reunião nossa a respeito de salário de vereador. Tinhas opinião diversa disso? Não, o que eu me lembro é que sempre se colocou assim que, na verdade, o prêmio é muito grande para quem chega lá. Então, por isso que existe essa disputa. Por isso que, eu me lembro que nós conversamos que eleger um vereador tinha um custo mínimo. Não me lembro, lançaram um número lá, 100 mil reais, 150 mil reais é o custo para eleger um vereador. Ou seja, aqui, né? Aqui. Médio. Custo médio. Ou seja, para você investir isso, existe um prêmio para quem chega lá. Sim, mas aí que tá. Esse prêmio não é só em salário, digamos. Esse prêmio é na possibilidade matou charada. Do que ele pode lá indicar alguém. Isso. Por exemplo, o prêmio para a presidência da República era indicar o presidente da Petrobras. É um dos prêmios, né? Por isso que essas corridas são tão caras. Que é o poder que você alcança quando chega no fim do pleito. Né? Então isso, ou seja, vai fazer com que as pessoas vão competir mais arduamente e rasteiro e tudo para chegar lá e ter esse poder. Você diminui o dano que esse pessoal vai causar diminuindo o prêmio de quem ganhar esse pleito. O que eles podem fazer, né? Ou seja, do potencial de dano. Você diminui o potencial de dano que ele tem, diminui a quantidade de indicações que ele possa fazer para cargos, de alterações na lei que ele vai fazer, e você vai ter uma concorrência talvez mais leal. E se você pegar e ver o custo real mesmo de muitas campanhas por aí, grande parte das campanhas ultrapassa em muito o valor a somatória de todos os rendimentos durante os 4 anos que o vereador vai receber. Sim. Então, Caixa 2, né? Porque dentro do limite... Não... Então, quer dizer, não é o salário... Não é o salário que tem que estar atraindo as pessoas. Não, e eu digo isso e as pessoas não dizem que não é assim. Não, é verdade. Então, não é o salário que atrai o candidato. Se não é o salário que atrai o corrupto, a pessoa é um mau elemento... Não é o candidato, é o corrupto, né? É, o corrupto que atrai. Então, quer dizer, não, aonde você tem que mirar é no poder de criar dificuldade. Não é o problema. O salário não é o problema. Mas é o problema para quem paga. Desculpa.
Não. Ué. Sim. Sim, mas é Mas muito- existe um outro problema Nós maior. estamos falando em redução de danos. Sim. Redução de mas- danos. Mas assim, a máquina pública é muito cara. Sim. Sim. Mas novamente, assim, quem sou eu? Eu não tô aqui pra defender custo de máquina pública, né? Tô longe disso, né? Sim, mas assim, ó, mas tu tem consciência que o que nós, a iniciativa privada, a população Sim, paga muito. Eu sou iniciativa privada. Sim. Eu tenho empresa, com certeza eu tô Então consciente assim, ó, disso. então o salário do vereador tem que ser diminuído. Sim, mas foi o que ele falou. Tem que ser Isso. diminuído. É? Onde é que tá Né, então tá- qual foi a parte que tu não pegasse? Assim, ó, mas o que eu tô que o Sérgio ele não concorda e vocês também não estão concordando. Não foi isso que eu falei. Eu disse que o que acha da indenização? Não é salário. Tira o salário e todas as despesas que ele tem vai ser indenizada. Essa é a proposta minha. Entendeu? Mas agora tem que ver também se isso também não vai ser mais caro do que o salário. Sim. É porque Tem que ter controle. Tem que ter controle. Você pode, por exemplo, cortar ser indenizado. Funcionaria, para mim não vejo problema nisso. Mas a parte que não dá para ser indenizada, por exemplo, é o jurídico que vai trabalhar com você, o contador que vai trabalhar, a assessoria que vai analisar os projetos, enfim. Isso aí é bem mais complicado, não teria como fazer. Mas o vereador, olha, o meu custo de oportunidade por eu estar lá é muito mais alto do que o salário que eu recebo. Poderia estar minha empresa investindo e ganhando mais. Então isso envolve paixão. E é isso que tem que motivar o político, é paixão pelo que ele vai fazer. O problema é que não é muito isso que motiva. Por isso eu costumo dizer que eu só confio em político liberal, porque político liberal quer cortar a própria carne. Então tá valendo. Tem um problema também de cargos comissionados, né, dentro das câmaras, né, que isso é um custo muito mais elevado, né, e isso a gente vê, principalmente quando não é do próprio município, né, não é concursado, pessoas que vêm, são escolhidas de forma política, né, política partidária até, aí sem qualquer conhecimento, sem prestar algum serviço que realmente valha o que recebe, né? Eu fiz uma campanha atacando muito na quantidade de cargos comissionados de Florianópolis. Florianópolis tem mais cargos comissionados que a Inglaterra inteira. Então, é um negócio muito bacana, né? Eu ataquei muito nisso. Mas a gente também tem um excesso de mão de obra mal alocada também entre os efetivos. Hoje, a gente falava do salário dos vereadores. 70% da Câmara de Florianópolis ganha mais que o vereador. Então, e isso aí de todos os cargos que possa imaginar. Então, quer dizer, a gente também tem um erro de alocação de recursos também nesse aspecto também, que é algo que a gente tem que ver. Porque uma Câmara ser tão cara não vem apenas de uma razão, né? Então, são várias. A gente também tem que mirar nisso também. E isso é despesa fixa, né? Não vai embora depois de 4 anos. Chegamos ao final do mais um programa. Mais um programa? Mais um programa. Primeiro programa, acostumado lá com o rádio, né? E eu agradeço a tua presença aqui, né? De ter vindo lá de Florianópolis até aqui para contribuir com esse debate, né? Esperemos que tenhamos outra oportunidade mais adiante lá, depois de um ano de vereador em Florianópolis, retorne, né, e nos traga a impressão aquela realmente que, né, fazer o balanço, né, de que é uma Câmara de Vereadores, como atuar realmente de forma liberal, se já deu para emplacar alguma coisa lá dentro ou não. A gente já conseguimos sim emplacar uma coisa. E me lembrar, emplacamos, mobilizamos a Câmara, a gente mobilizamos o nosso pessoal e conseguimos impedir, adivinha o quê? O aumento de salário de vereadores e do prefeito. Porque queria-se aumentar o salário do prefeito, e aí em cascata aumentava dos vereadores e aumentava de toda a folha da administração. Então que daria um custo exorbitante tanto para a Câmara como para nosso executivo. Pode então usar aí o teu tempo para
despedir de nós. Maravilha. Poxa, agradeço muito, muito mesmo o convite. Assim, como eu falei, eu fico muito contente que hoje exista um programa falando sobre as ideias da liberdade. Isso mostra como o tempo passou, isso mostra como o nosso fundamento é bom, e isso mostra por que vai dar certo as ideias da liberdade, porque se casar isso com um país que também tem tudo para dar certo, se tiver as ideias certas, nós vamos conseguir ir muito longe e muito rápido e chegar ao nosso presidente lá em 2030, 2034. Porque a liberdade funciona. Então, a gente vai longe, tenho certeza disso. Alexandre, obrigado pela presença. Eu queria agradecer a todos que assistiram, queria agradecer ao Bruno e convidar o pessoal que não nos conhece, né, a também acompanhar a gente no Facebook, né, na página Programa Conexão Liberal e na rádio, né? E eu espero que tu volte aqui depois para fazer um levantamento, né, de como tá a situação. Me convidando, eu volto aí. Como tá a situação lá. E, né, um ótimo resto de semana para todos. Guilherme, obrigado pela presença. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao nosso convidado. Foi uma grande honra ter o nosso vereador aqui no nosso primeiro programa, né, uma pessoa de vulto. E pessoal, fiquem conosco. Nos sigam. Gislaine, obrigado pela presença. Agradeço ao Bruno pelo bate-papo. E assim, ó, eu quero dizer que eu sou leiga em política, mas eu tenho muita vontade em conhecer cada vez mais. Assim, ó, eu não estou aqui como uma sabedora, né, uma entendida. Eu estou aqui para aprender. Então, aprender, na verdade, como eu disse no evento, eu estou aprendendo fazendo. Então, quer dizer assim, eu tenho que fazer e aprender ao mesmo tempo. Então, agradeço a todos e agradeço também a todos que estiveram conosco até o momento. Muito obrigada. Reafirmando o que a Gislaine disse, eu também, quando eu vou aos eventos lá do IFL, em Florianópolis, como o último evento lá, o Encontro de Políticos Liberais, eu também me sinto assim, bem pequeno, né? O meu conhecimento fica de forma a miúde, porque é um aprendizado. Por isso que eu gosto de ir lá, porque eu sei que eu aprendo muito, todas as oportunidades que são apresentadas lá, que eu posso ir, eu sempre vou, porque realmente eu volto com mais esperança, acreditando que esta bandeira que a gente tem que levantar é essa bandeira que vai dar certo. Nós iríamos colocar um pequeno vídeo, uma entrevista breve com o Arthur Duval, né, que fizemos lá domingo, mas vamos deixar isso para o próximo programa, né? O Arthur Duval, para quem não conhece, é o produtor, proprietário do canal Mamãe Falei, né, com quase 400 mil curtidas, né, inscritos lá, e é um outro que defende a bandeira da liberdade. Então, agradecemos aqui de forma com bastante emoção ao Gedson, a equipe aqui, o Vicente, o Fabiano da TV Nosso Povo, por ter dado essa oportunidade a nós, por estar aqui nos ajudando a fazer esse programa. Esperemos que possamos fazer outros programas cada vez melhores, cada vez levando mais conhecimento a cada internauta de Imbituba, da região, de todo o país que por acaso acessarem o nosso canal. Então, até a próxima terça-feira, dia 20, às 7 horas. Obrigado pela audiência.